Olá pessoal, tudo bem? Bom, primeiramente eu quero agradecer a você por você parar o que você estava fazendo e tá aí dando atenção ao vídeo, tá ouvindo o vídeo. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Felício Pereira e eu sou aí o apresentador do canal. E quero pedir a você de antemão que, se você não for inscrito no canal, que você por gentileza se inscreva no canal. A inscrição é totalmente de graça, você não vai pagar absolutamente nada. E leva apenas alguns segundos aí para você fazer isso, tá? E também quero pedir a você que você possa assistir esse vídeo por completo. Não veja apenas alguns segundos do vídeo e já desliga ou muda para outro vídeo. Não, assista o vídeo por completo. Esse vídeo ele conta a história de um rapaz que teve uma experiência espiritual dentro de um cemitério. É um vídeo interessante e você verá que realmente o mundo espiritual ele é real e vai muito além do que a nossa capacidade de raciocinar possa entender. Não se esqueça também de deixar aí o seu joinha, tá? Deixa aí o like no vídeo e deixa aí também nos comentários, tá, o que você achou do vídeo, se você gostou, não gostou, se você é, acha que é uma história real ou se é algo surreal, que não é algo verdadeiro. Deixa, enfim, os seus comentários. E na descrição do vídeo eu vou deixar o meu e-mail. Se você tiver algum relato sobrenatural, envie ele para mim e eu vou contar aí para as pessoas conhecer a sua experiência sobrenatural. Tá bom? No vídeo de hoje nós vamos ouvir a história de um rapaz que viu no Cruzeiro das Almas alguns espíritos e esses espíritos eles estavam ali por algum motivo. Acompanhe o vídeo e você ficará sabendo qual seria o motivo desses espíritos estarem ali no Cruzeiro das Almas. Então, vamos ao relato. Esse rapaz que nos conta essa história, ele trabalhava em um cemitério e ele era segurança desse cemitério. E uma determinada noite, uma noite chuvosa, fria, esse rapaz ele saiu ali por entre os túmulos do cemitério para fazer a ronda que era de costume dele fazer toda noite, essa ronda para manter a ordem e para garantir que vândalos não viessem adentrar o cemitério e assim causar danos aos túmulos, aos mausoléus, enfim. A função desse rapaz era ali guardar e proteger o cemitério onde ele trabalhava. E esse rapaz ele trabalhava com um outro vigilante noturno que era o seu companheiro de todas as noites. E nessa noite então que ele saiu para fazer a ronda, numa noite fria, numa noite chuvosa, como já foi dito, ele estava passando por entre os túmulos e ele estava chegando próximo a uma capela aonde os corpos eram velados. E bem ali ao lado da capela havia um lugar aonde se chama Cruzeiro das Almas. E esse Cruzeiro das Almas é um lugar usado para as pessoas queimarem velas para os seus entes queridos que já partiram. E algumas pessoas fazem até mesmo preces ali naquele Cruzeiro das Almas em prol das almas de seus falecidos entes queridos. E esse rapaz ali então, naquele lugar escuro, andando com apenas uma lanterna na mão e uma capa de chuva, naquela noite chuvosa, fria, esse rapaz cortando por entre túmulos e mausoléus naquele cemitério, altas horas da madrugada, quando ele se aproximou daquela capela onde os corpos eram velados, e ali, bem ao lado, aquele Cruzeiro das Almas, ele pôde então escutar alguns murmúrios, algumas vozes, mas não dava para entender o que aquelas vozes falavam, o que aquelas pessoas estavam dizendo. E esse rapaz então, com muito medo, ele se aproximou um pouco mais, pois entre ele e aquele Cruzeiro das Almas
entre aquela capela havia alguns mausoléus e não dava para ele ter visão plena daquele local. E ele então, ao ouvir o som desses murmúrios, dessas vozes, ele foi se aproximando com muita cautela e cuidado, pois ele não sabia ao certo o que estava ali naquele local. E ele então, ao se aproximar daquele local onde é chamado de Cruzeiro das Almas, ele, escondido atrás de um mausoléu, ele, ele colocou para fora assim do mausoléu apenas a cabeça. Ele se escondeu e apenas colocou parte do rosto para tentar ver quem estava no Cruzeiro das Almas, mas sem que aqueles que estivessem no Cruzeiro das Almas pudessem ver ele. Mas quando ele colocou ali o rosto por detrás daquele mausoléu, para olhar na direção do Cruzeiro das Almas, ele então teve uma visão que deixou ele arrepiado dos pés à cabeça e não ficou nele sequer força alguma, pois ali ao pé daquele Cruzeiro das Almas havia algumas dezenas de pessoas, todas vestidas de branco, e aquelas pessoas, elas estavam ali ao pé do Cruzeiro das Almas e elas falavam ali ao lado daquele cruzeiro, e era como se elas estivessem ali rezando, e havia uma certa quantidade de pessoas ali, só que não eram pessoas normais, não eram pessoas comuns como nós vemos no nosso dia a dia. Eram pessoas que na verdade já haviam se desencarnado, e aquelas pessoas estavam ali para receber as velas que a elas foram consagradas, para receber as orações que as pessoas faziam, e algumas até mesmo jogavam algumas orações em papel, escrita em papel, ali ao lado do Cruzeiro das Almas. E esse rapaz então, quando viu aquelas almas, quando viu aquele movimento daqueles espíritos ao Cruzeiro das Almas, ali no Cruzeiro das Almas, esse rapaz então ele gritou um grito muito alto e estremeceu nos pés da cabeça. E ele então correu daquele lugar onde ele estava e foi em direção ao seu companheiro que estava lá na portaria guardando a entrada do cemitério. E ele então, muito ofegante e com muito medo, ele chegou na portaria e contou ali para o companheiro dele o que estava acontecendo, o que ele tinha visto. E aquele companheiro dele, quando ouviu ali o relato, de início achou que era fruto da imaginação dele e não deu ali a devida atenção. Mas o rapaz, que estava muito ofegante, com muito medo, disse para ele: "Vamos lá, que você vai ver, que você verá que eu estou dizendo a verdade e que não é mentira." E o companheiro dele então, diante, e o companheiro dele então, diante dessa intimação que ele fez, chamando ele para ir até o Cruzeiro das Almas, aquele companheiro do rapaz foi com ele até o Cruzeiro das Almas. Mas ao chegar lá, já não havia mais ninguém, já não havia sequer uma única alma. E esse rapaz então, que conta esse relato, diz que aos olhos do companheiro dele, ele ficou como uma pessoa que tinha inventado essa história, mas ele garante e afirmou para o seu, mas ele garantiu e afirmou para o seu companheiro que ele realmente tinha visto ali dezenas de almas ao redor do cruzeiro, e ele sabe que aquelas pessoas que ali estavam eram almas, porque aquelas pessoas que ali estavam ao pé do cruzeiro tinha em volta delas uma luz, e não era uma luz normal, a luz como se fosse a luz das velas que estão acesas, mas eram ali porque elas tinham em volta delas uma luz, e não era uma luz normal, mas era uma luz que irradiava os seus corpos, aos seus corpos espiritual. E aquele rapaz, ao gritar e sair correndo,
aqueles espíritos que estavam ali, eles também desapareceram, foram embora daquele local. Esse rapaz conta esse relato e diz que foi verídico, aconteceu com ele. Ele viu dezenas de espíritos ao pé do cruzeiro das almas no cemitério. Esse relato desse rapaz, ele ocorreu há alguns anos atrás, mas apesar de ter já passado algum tempo, esse rapaz ele não conseguiu esquecer o que ele viu naquele dia, o que ele viu naquele cemitério. E ele ficou tão impressionado com o que viu que ele pediu para o seu supervisor transferência para um outro posto, pois ele não conseguiria continuar trabalhando naquele lugar aonde ele teve um encontro com as almas. Este é o relato desse rapaz. Um encontro com as almas no Cruzeiro das Almas.